Imagine ser obrigada a casar com alguém que você nunca viu antes, sem amor, sem escolha, sem sequer conhecer o rosto da pessoa que vai dividir o mesmo sobrenome com você. Parece coisa de novela, né? Mas para ela não era ficção, era realidade. Uma realidade pesada, sufocante, marcada por contratos frios e decisões tomadas em escritórios silenciosos onde sentimentos não tinham espaço. Ela tinha apenas 22 anos quando a vida lhe foi arrancada das mãos. Sua família, pressionada por acordos antigos, fechou um contrato que a uniu a um homem desconhecido. Não havia festa de casamento, não havia vestido branco dos sonhos. Não havia música ou flores. Havia apenas papéis assinados, selos, testemunhas e uma sensação cortante de vazio. Eu realmente preciso assinar isso? Ela perguntou em voz baixa, quase num sussurro, com a caneta tremendo entre os dedos. A resposta foi rápida, seca, quase sem espaço para esperança. Sim, é para o seu bem, para o bem de todos nós. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Ela assinou. A tinta deslizou sobre o papel como se fosse sangue correndo pelas veias de uma vida que já não lhe pertencia. Não conhecia o marido. Nunca o tinha visto. Não sabia seu olhar, não sabia sua voz. Apenas um nome frio impresso na folha. Um nome que agora a acompanharia para sempre. E naquele instante, ela sentiu como se tivesse perdido a própria identidade. Quem era ela, afinal? Uma jovem cheia de sonhos? Ou apenas uma peça em um jogo de interesses maiores? Mas a vida, mesmo em seus caminhos mais sombrios, insiste em surpreender. E antes de continuar essa jornada, deixa eu te fazer um convite. Se você já imaginou ou sentiu na pele a dor de não poder escolher, se alguma vez já se viu preso a algo que não queria, mas não teve alternativa, então esse vídeo é para você. E eu quero que você participe dessa conversa. Deixe agora o seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Escreve aqui nos comentários. Eu também já senti isso, se de alguma forma essa realidade te toca. E claro, se inscreva no canal para acompanhar cada capítulo dessa e de muitas outras histórias que falam direto ao coração. Voltando à nossa personagem, ela tentava se agarrar a algum resquício de liberdade. Mas como encontrar esperança quando se sente presa por correntes invisíveis? Nos dias seguintes ao contrato, ela se recolheu em silêncio. Evitava falar sobre o assunto, evitava olhar para os pais, evitava até se olhar no espelho. A cada manhã, ao acordar, tinha a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa. Era um casamento que só existia no papel. Não havia convivência, não havia laços, não havia encontros. Apenas a sombra de uma promessa imposta. Para alguns, poderia parecer uma vantagem, um marido ausente, distante, que não interferia em nada. Mas para ela, era um fantasma. Era o peso de saber que sua liberdade estava aprisionada em uma gaveta entre documentos e selos de cartório. Quem será ele? Perguntava-se em pensamentos nas noites em claro. Será cruel? Será frio? Será alguém capaz de amar? Ou será apenas mais uma parte desse jogo que destruiu meus sonhos? As perguntas a consumiam, mas as respostas nunca vinham. E talvez fosse melhor assim, pensava. Se não houvesse encontros, se não houvesse rostos, talvez ela pudesse continuar fingindo que ainda era dona da própria vida. Mesmo assim, o coração dela não deixava de bater com força cada vez que alguém mencionava a palavra casamento. Não era um casamento real. Não era uma união construída pelo amor, era um laço forçado, uma prisão sem grades, um contrato sem alma. Ela se sentia pequena diante do destino, mas, ao mesmo tempo, em algum lugar dentro de si, ainda existia uma chama acesa, um sonho insistente, estudar, crescer, conquistar algo que fosse apenas dela. Talvez um mestrado, talvez uma carreira, algo que não dependesse de ninguém, algo que não pudesse ser tirado dela. Enquanto caminhava pelas ruas, tentando fugir da própria realidade, via casais sorrindo, mãos entrelaçadas, olhares cúmplices.
Aquilo a feria como uma faca invisível. Não invejava os outros, mas sentia uma dor surda por não poder viver algo simples e verdadeiro, por não poder escolher amar. Um dia eu ainda vou viver a minha história, murmurava para si mesma como quem faz uma promessa secreta ao coração. Mas o tempo passava e aquele contrato permanecia como uma sombra. A cada aniversário, a cada passo dado, lá estava a lembrança. Você não é livre. E essa certeza corroía suas forças. Até que um novo capítulo começou a se desenhar. E ele começaria justamente quando ela decidiu perseguir o que ainda restava de seus sonhos, o mestrado que tanto desejava. Era como se a vida estivesse prestes a virar uma página inesperada, e ela não fazia ideia de que os corredores da universidade guardavam o maior segredo de sua vida. Depois de assinar o contrato, a vida dela não apenas mudou, foi arrancada do lugar em que sempre conheceu. A família decidiu que, a partir daquele momento, ela deveria se mudar para a nova casa que simbolizava sua condição de mulher casada. Não havia festa, não havia despedidas calorosas, apenas malas arrumadas às pressas e um destino imposto. A mansão era enorme, silenciosa e fria. Paredes brancas demais, corredores longos demais, janelas que deixavam entrar a luz sem calor algum. Parecia mais um museu do que um lar. Havia poucos funcionários, sempre discretos, quase invisíveis, que cumpriam suas tarefas em silêncio. Não havia risadas, não havia conversas, não havia calor humano, apenas o som distante dos passos ecoando pelo chão de mármore. Na primeira noite, deitada em uma cama grande demais para seu corpo pequeno e cansado, ela encarou o teto e sentiu como se estivesse em uma prisão de luxo. Podia se mover de um cômodo a outro, podia abrir portas e janelas, mas não havia liberdade real. O peso do contrato se fazia presente em cada detalhe daquela casa, como se as paredes sussurrassem: "Você não escolheu estar aqui." Ela se lembrava da conversa no carro, a mãe ao lado tentando soar firme, mas com a voz embargada. "Filha, você vai se acostumar. Essa é a sua vida agora." E ela, com um olhar perdido, respondeu: "A minha vida, ou a vida que vocês decidiram por mim." Essas palavras ficaram presas no ar, sem resposta. Nos dias seguintes, a rotina era um misto de vazio e silêncio. Pela manhã, acordava cedo, caminhava pelos jardins imensos que pareciam não ter fim, mas nada naquele lugar a pertencia. As flores estavam vivas, mas não tinham cheiro. As árvores eram altas, mas não ofereciam sombra. Tudo parecia belo demais por fora e morto demais por dentro. À mesa, com pratos fartos servidos por mãos estranhas, sentia o gosto amargo da solidão. O marido nunca aparecia. Ela sabia que ele existia, que aquele contrato a unia a ele, mas era como estar casada com um fantasma. Um nome no papel, uma sombra distante. Será que ele já esteve aqui? Perguntava a si mesma andando pela sala de jantar, que comportava 20 pessoas, mas onde ela comia sozinha. Será que ele já tocou essa mesa, já abriu essas portas, já caminhou por esses corredores? Ou será que essa casa é apenas mais uma de suas propriedades, um símbolo de status onde eu fui largada? À noite, o medo crescia. Cada estalo da madeira, cada ruído do vento parecia lembrá-la da sua condição. Deitada no escuro, abraçava o travesseiro como quem busca abrigo. Em alguns momentos, sentia raiva, em outros, um vazio tão grande que até as lágrimas se recusavam a cair. Pegou o contrato em mãos várias vezes, lia seu próprio nome ao lado dele e o coração apertava. "Quem é você?" sussurrava ao papel como se esperasse uma resposta. Mas só havia silêncio. Era como se tivesse se tornado uma personagem sem voz na própria história. Os funcionários, embora respeitosos, não ousavam se aproximar. Eram gentis, mas distantes. Como se houvesse uma ordem invisível para manter limites. Ela até tentou conversar com uma das empregadas, uma senhora de meia idade que parecia ter piedade dela,
mas as palavras eram sempre cortadas por silêncios constrangedores. A cada dia, crescia dentro dela a sensação de que era apenas mais uma peça em um jogo de poder. Não importava se sorria ou se chorava, se queria ficar ou partir. O contrato já tinha falado por ela. E ainda assim, no fundo de sua alma, havia um grito abafado. O desejo de viver algo verdadeiro. Não precisava ser perfeito, não precisava ser grandiosa, mas precisava ser dela. Um sonho que ninguém pudesse assinar em seu lugar. Foi nesse vazio que nasceu a ideia de buscar no estudo uma forma de sobrevivência. Se não podia escolher o marido, escolheria, pelo menos, o conhecimento. Mas antes de chegar a esse ponto, ela ainda teria de suportar muitas noites solitárias naquela mansão. Em uma delas, diante de um espelho antigo do quarto principal, encarou o próprio reflexo. Os olhos marejados, a postura cansada. Eu não sou essa mulher, disse para si mesma. Eu não sou essa sombra. Mas, ao mesmo tempo, não sabia como escapar. O peso do contrato a esmagava como uma corrente invisível. E você que está me ouvindo agora, já se sentiu preso em uma situação que não escolheu? Já carregou o peso de uma decisão que não era sua, mas que mudou completamente sua vida? Se sim, eu quero que você comente aqui embaixo a frase: eu sei como é carregar um peso invisível. Isso vai mostrar que não estamos sozinhos nessa reflexão e que muitas vezes nossas histórias, mesmo diferentes, se encontram na dor e na coragem de seguir em frente. E foi nesse ponto da vida dela, nesse cenário de solidão e aprisionamento, que um novo capítulo começou a se preparar. Ela não sabia ainda, mas o destino estava prestes a colocar em seu caminho algo que mudaria tudo. Os dias na mansão se arrastavam como um inverno que nunca acabava. Cada corredor vazio, cada janela que deixava entrar a luz fria da manhã só reforçava a sensação de prisão. Mas em meio a tanto silêncio, havia uma chama que insistia em não se apagar. O sonho de estudar. Para ela, o conhecimento era mais do que um desejo acadêmico. Era um grito de sobrevivência. E foi por isso que, mesmo sob olhares desconfiados da família, ela se inscreveu no processo seletivo do mestrado. Quando recebeu a carta de aprovação, o coração bateu acelerado de um jeito que não sentia há anos. A cada palavra lida, os olhos marejavam. Prezada, temos a satisfação de informar que sua inscrição foi aceita. O restante do texto se perdeu em meio às lágrimas que rolavam pelo rosto. Era como se, pela primeira vez, desde a assinatura daquele contrato maldito, algo lhe pertencesse de verdade. Na manhã da matrícula, levantou-se cedo. Escolheu uma roupa simples, mas que refletia sua determinação. Não queria impressionar ninguém, queria apenas se sentir ela mesma. Olhou-se no espelho antes de sair e sussurrou baixinha. Hoje, finalmente, vou começar a minha vida. O campus parecia um universo paralelo. Havia movimento, vozes, risos, cartazes coloridos, passos apressados e olhares cheios de expectativa. Diferente da mansão fria, ali tudo parecia vibrar. Caminhou devagar, como quem absorve um lugar pela primeira vez. Tocou os livros na biblioteca com cuidado, admirou o jardim central e deixou que o coração se aquecesse com aquele novo mundo. Mas junto com a euforia vinha o medo. Será que vou dar conta? Será que pertenço mesmo a esse lugar? Perguntava a si mesma enquanto subia as escadas de mármore que levavam às salas principais. O peso do contrato ainda estava lá, escondido, lembrando-a de que a qualquer momento poderia ser puxada de volta à realidade cruel. Mesmo assim, decidiu mergulhar naquela experiência com toda a força que tinha. A primeira semana foi de adaptação. Professores exigentes, pilhas de textos acadêmicos, discussões acaloradas em sala. Ela se esforçava para acompanhar cada detalhe, como se seu futuro dependesse disso, e, de certa forma, dependia. O mestrado não era apenas estudo, era a chance de provar a si mesma que ainda podia escolher algo na vida. E então, no segundo dia de aula, o inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu e o silêncio tomou conta do ambiente. Ele entrou. O mesmo homem em quem havia esbarrado no auditório no dia anterior. A presença dele parecia preencher o espaço por inteiro. Com passos firmes, aproximou-se da mesa e falou com voz grave, mas serena.
Sou David Mansur, seu professor de filosofia. Naquele instante ela congelou. O coração disparou tanto que sentiu medo de que os colegas percebessem. Os olhos não piscavam, fixos nele, como se não quisessem perder nenhum detalhe. E dentro de si, uma voz desesperada murmurava: "Menina, respira, ele é só o seu professor." Mas não era só isso, e ela sabia. Havia algo diferente em David. Não era apenas a aparência impecável, nem o jeito elegante de segurar os livros. Era a intensidade no olhar, a convicção que transparecia em cada gesto. A aula começou e logo percebeu que ele era muito mais do que um professor bonito. David era articulado, inteligente, alguém que falava com paixão sobre cada conceito, como se acreditasse de verdade que o conhecimento tinha o poder de transformar vidas. Não lia apenas teorias, transmitia verdades. Cada frase vinha carregada de emoção e propósito. Ela tentou se concentrar nas anotações, mas não conseguia. Evitar. O olhar buscava o dele e, para sua surpresa, não era raro encontrá-lo de volta. Às vezes, parecia que seus olhos se cruzavam por mais tempo do que deveriam, como se houvesse uma conversa silenciosa acontecendo entre os dois, uma troca de segredos que ninguém mais podia perceber. E esses momentos roubados mexiam com ela de uma forma que não sabia explicar. O coração acelerava, a respiração falhava, e uma parte dela tentava negar o óbvio. Havia algo acontecendo ali, algo que não podia ser explicado apenas como coincidência. Ao sair da sala naquele dia, caminhou até o pátio tentando recuperar o fôlego. Sentou-se em um banco e ficou olhando para o chão, lembrando-se de cada palavra, cada olhar, cada sorriso discreto. A mente repetia como um mantra: ele é só o seu professor, só o seu professor. Mas o coração, teimoso, já tinha escolhido outra interpretação. Nos dias seguintes, a sensação só se intensificou. Ele caminhava pelos corredores com a mesma segurança e ela, mesmo tentando se manter distante, não conseguia evitar. Era como se o destino tivesse decidido brincar com os dois, colocando-os sempre em trajetórias cruzadas. Um encontro rápido na cafeteria, um esbarrão no estacionamento, olhares trocados no corredor. Sempre havia algo que a puxava de volta para ele. E você, que está ouvindo essa história agora, já viveu um momento em que um simples olhar mudou o rumo do seu dia? Já sentiu que alguém entrou em um ambiente comum e de repente tudo pareceu diferente? Se sim, escreve aqui nos comentários a frase: "Um olhar pode mudar um destino." Quero ver quem já sentiu essa mesma intensidade. O coração dela ainda não compreendia, mas cada passo que dava dentro do campus era um passo em direção a uma revelação capaz de transformar tudo. E o que parecia apenas um sonho acadêmico estava prestes a se tornar o cenário do maior conflito de sua vida. A rotina do mestrado estava apenas começando, mas já parecia ter transformado sua vida em algo completamente novo. Entre textos densos, discussões intensas e noites sem dormir, ela encontrava uma alegria que não experimentava há muito tempo, a de se sentir viva. No entanto, havia algo, ou melhor, alguém, que fazia cada dia ganhar uma tonalidade diferente. O professor David Mansur. Ela tentava se convencer de que era apenas admiração acadêmica, respeito natural por alguém tão inteligente e seguro de si. Mas, por mais que repetisse essa justificativa, o coração atraía sempre que ele entrava em sala. Os olhos dela buscavam os dele antes mesmo que pudesse evitar. E às vezes, apenas às vezes, tinha a nítida impressão de que o olhar dele também demorava mais do que o necessário ao cruzar o dela. Foi numa tarde cinzenta, quando o vento frio atravessava as janelas do campus, que o destino resolveu criar a primeira oportunidade de um contato mais verdadeiro. A biblioteca estava quase vazia, preenchida apenas pelo sussurro das páginas sendo viradas e pelo arrastar de cadeiras no chão. Ela andava pelos corredores estreitos, perdida entre prateleiras infinitas, procurando um livro indicado na última aula. Seus dedos percorriam as lombadas, como se procurassem mais do que apenas títulos, talvez uma distração para o coração inquieto. Quando finalmente encontrou a seção correta, esticou-se para alcançar o volume que estava em uma das prateleiras mais altas. Ficou na ponta dos pés, esticando o braço, mas o livro parecia zombar dela,
sempre fora de alcance. Soltou um suspiro frustrado e murmurou para si mesma: sempre os melhores ficam no lugar mais difícil. Antes que pudesse tentar novamente, uma mão firme alcançou o livro por cima de sua cabeça. O gesto foi tão inesperado que ela se sobressaltou, virando-se de imediato. E lá estava ele, David. De tão perto, parecia ainda mais imponente. Está procurando este? Perguntou ele, entregando o volume com um sorriso contido. O coração dela disparou. Segurou o livro, tentando disfarçar a emoção, mas a voz saiu mais fraca do que gostaria. Sim, obrigada, professor. Eu não estava conseguindo alcançar. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estudasse não apenas a aluna diante dele, mas também algo mais profundo. Filosofia exige esforço. Talvez até os livros estejam tentando te ensinar isso, disse em tom brincalhão. Ela riu nervosa, sentindo o rosto corar. Acho que sim, mas esforço eu tenho de sobra. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. O único som era o vento batendo contra as janelas e o distante virar de páginas. Foi então que ele perguntou, com uma curiosidade genuína: o que você espera encontrar na filosofia? A pergunta a pegou de surpresa. Não era o tipo de questão acadêmica que um professor faria em tom formal. Era íntima, quase pessoal. Ela baixou o olhar, pensou por um momento e respondeu com sinceridade: quero encontrar respostas ou talvez perguntas que me ajudem a entender quem eu sou. David assentiu lentamente, como se aquela resposta tivesse mais peso do que aparentava. Filosofia não é sobre respostas prontas, mas sim sobre coragem de enfrentar perguntas que assustam. Ela sentiu um arrepio. Não sabia se era pela frase em si ou pela maneira como ele a olhava, como se pudesse enxergar além das camadas que escondia do mundo. O silêncio voltou a se instalar, mas não era incômodo. Pelo contrário, parecia carregar uma estranha familiaridade, como se, mesmo sem palavras, os dois já estivessem conectados por algo que não sabiam nomear. Vou deixar você estudar, disse ele por fim, dando um passo atrás. Mas lembre-se, se algum dia sentir que está se perdendo, volte para as perguntas. Elas sempre sabem o caminho. Ele se afastou devagar, desaparecendo entre as prateleiras. Ela ficou parada ali, com o livro apertado contra o peito, tentando recuperar o fôlego. O coração ainda batia acelerado e a mente repetia as palavras dele como um eco. As perguntas sempre sabem o caminho. Naquela noite, já na mansão, abriu o livro que ele havia tirado da prateleira. As páginas cheiravam a tempo, a conhecimento antigo. Mas o que mais lhe importava não eram as palavras impressas, era a lembrança da proximidade, do olhar, da conversa curta, mas que a tinha marcado profundamente. Deitou-se na cama e encarou o teto escuro. Ele é só meu professor, repetiu em pensamento, tentando se convencer. Mas dentro de si, sabia que já tinha ultrapassado uma linha invisível. Não era apenas atração, era conexão. No dia seguinte, quando entrou na sala de aula, tentou agir normalmente, mas o coração insistia em acelerar cada vez que ele falava. E mais do que nunca, sentia que os olhos dele buscavam os dela em meio à multidão de estudantes. Havia algo ali, algo perigoso, algo inevitável. E você, que está acompanhando essa história, já viveu aquele momento em que uma conversa simples mexeu com tudo dentro de você? Já sentiu que algumas palavras aparentemente comuns guardavam um significado muito maior? Se sim, escreve nos comentários. Algumas palavras mudam tudo. Quero saber quem já teve essa mesma sensação. Ela ainda não compreendia a profundidade do que estava vivendo, mas sabia que o destino estava armando um jogo. A biblioteca, os livros, aquele olhar, nada daquilo parecia acaso. E o que começava como um diálogo casual estava prestes a se transformar em algo muito mais intenso, algo que mudaria completamente o rumo da sua vida. Depois daquele encontro na biblioteca, nada mais parecia igual. Ela tentou seguir a rotina normalmente, mergulhando nos textos e debates do mestrado, mas a cada vez que abria um livro lembrava-se do momento em que ele a alcançou nas prateleiras, como se tivesse tirado mais do que um volume empoeirado de lá de cima,
como se tivesse puxado um pedaço da alma dela para a superfície. No dia seguinte, entrou na sala de aula mais cedo que o habitual, talvez inconscientemente desejando encontrá-lo ali. David chegou minutos depois, caminhando com calma, pastas debaixo do braço e um olhar que parecia sempre carregar algo além da sala. Quando cruzou os olhos dela, sorriu de leve. Não foi um sorriso aberto, mas foi suficiente para que ela sentisse o estômago se revirar. Fingiu concentrar-se no caderno, mas por dentro já estava em desordem. Os dias se seguiram assim, olhares trocados que duravam mais do que deviam, palavras curtas, gestos discretos. E então vieram os pequenos encontros ao acaso, que começavam a se tornar frequentes demais para serem apenas coincidência. Na cafeteria, por exemplo, ela estava na fila, distraída, olhando para o cardápio fixado na parede, quando ouviu atrás de si a mesma voz, firme, já inconfundível. O café daqui é forte demais para os iniciantes. Recomendo começar pelo cappuccino. Virou-se surpresa e deu de cara com ele. O coração acelerou, mas conseguiu disfarçar com um sorriso tímido. Obrigada pelo conselho. Acho que vou seguir a sugestão. David arqueou a sobrancelha com um meio sorriso. Bom começo. Filosofia também funciona assim. É preciso saber por onde começar para não se perder. Ela riu sem graça, mas por dentro sentiu cada palavra penetrar como um segredo. Pediram juntos e, por falta de mesas disponíveis, acabaram dividindo a mesma. O silêncio inicial parecia quase palpável, mas aos poucos foi quebrado por pequenas conversas. Ele perguntou sobre os temas que mais a interessavam, ouviu com atenção cada resposta e, quando falava, parecia não apenas ensinar, mas convidar a pensar de um jeito diferente. Naquele dia, ao sair da cafeteria, ela se sentia estranhamente leve. Não era apenas a companhia, mas a forma como ele a fazia se enxergar, como se cada frase fosse um espelho novo, mostrando partes dela que nunca havia visto. Outro encontro aconteceu na saída da biblioteca. Ela carregava uma pilha de livros quando ele surgiu ao lado, oferecendo ajuda. "Vai levar tudo isso sozinha?" perguntou, com uma expressão divertida. "Eu consigo", respondeu, apertando os livros contra o peito. Ele não insistiu, mas caminhou ao lado dela até a porta, como se a simples presença fosse um tipo de companhia silenciosa. E havia ainda os corredores. Sempre havia um momento em que, no meio da multidão de estudantes, os olhos dos dois se encontravam. E quando isso acontecia, era como se o barulho ao redor diminuísse, como se só restassem os dois em um universo particular, guardado por olhares demorados demais para serem casuais. Mas foi em uma tarde de chuva que ela sentiu o coração ceder de vez. Saiu da sala sem guarda-chuva, tentando correr até o ponto de ônibus, quando ouviu a mesma voz atrás de si. "Você não aprende, não é? Sempre esquecendo o essencial." Virou-se e o viu ali, segurando um guarda-chuva grande. Ele se aproximou, abriu espaço e a puxou suavemente para junto de si. Caminharam lado a lado, tão próximos que ela podia ouvir a respiração dele, sentir o cheiro discreto de seu perfume misturado à chuva. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio de significados, de perguntas não feitas e respostas que ainda não ousavam dar. Mas foi em uma tarde de chuva que ela sentiu o coração ceder de vez. Saiu da sala sem guarda-chuva, tentando correr até o ponto de ônibus, quando ouviu a mesma voz atrás de si. "Você não aprende, não é? Sempre esquecendo o essencial." Virou-se e o viu ali, segurando um guarda-chuva grande. Ele se aproximou, abriu espaço e a puxou suavemente para junto de si. Caminharam lado a lado, tão próximos que ela podia ouvir a respiração dele, sentir o cheiro discreto de seu perfume misturado à chuva. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cheio de significados, de perguntas não feitas e respostas que ainda não ousavam dar. À noite, deitada na mansão fria, abraçava o travesseiro e tentava racionalizar. "Ele é só meu professor. Isso é errado. Eu já tenho um marido, mesmo que nunca o tenha visto."
Mas o coração ria de sua tentativa de lógica. Era tarde demais. Os laços estavam sendo costurados. Invisíveis, mas firmes. E você que está ouvindo essa história agora, já sentiu que o destino insistia em colocar a mesma pessoa no seu caminho, como se houvesse uma força maior conduzindo cada passo? Já viveu encontros aparentemente banais, que, na verdade, mudaram tudo? Se sim, comenta aqui embaixo a frase: "O destino sabe o caminho". Ela ainda não entendia, mas cada vez que cruzava com David estava um passo mais próxima de descobrir a verdade que poderia abalar todos os seus fundamentos. E esses laços, tão inesperados, estavam apenas começando a mostrar a força que teriam em sua vida. Os laços que nasciam entre eles pareciam tão naturais que ela às vezes esquecia de respirar. Mas junto com a leveza vinha uma sombra pesada, lembrando-a a cada instante que aquele sentimento não poderia existir. Era como caminhar sobre um fio fino. De um lado, a vertigem de um amor arrebatador. Do outro, a queda de uma realidade que a prendia em correntes invisíveis. Nas noites silenciosas da mansão, quando o vento batia contra as janelas e os corredores ecoavam apenas os próprios passos, a mente dela se transformava em um tribunal. De um lado, o coração gritava com a lembrança de cada sorriso, de cada olhar roubado de David. Do outro, a razão lembrava-lhe com crueldade: "Você já é casada, mesmo que nunca o tenha visto, mesmo que nunca tenha sentido o toque dele. Existe um nome preso ao seu." Ela se sentava diante do espelho e encarava o próprio reflexo como quem busca respostas em olhos cansados. "O que você está fazendo?" murmurava, como se pudesse se repreender. "Isso não pode acontecer." Mas bastava fechar os olhos para que a cena do guarda-chuva voltasse, ou o instante em que os dedos dele tocaram os seus na biblioteca. Bastava lembrar a maneira como ele dizia seu nome, como se fosse uma melodia única, para que todas as barreiras desmoronassem. Nos dias de aula, a luta era ainda mais difícil. Tentava se concentrar nos textos, nos debates, nas anotações, mas toda vez que David fazia uma pergunta para a turma e o olhar dele pausava sobre o dela, o mundo parecia encolher. Os colegas desapareciam, os ruídos se tornavam distantes, e só restava aquele silêncio carregado de significados entre os dois. "Você tem algo a dizer?" perguntou ele uma vez durante uma discussão sobre liberdade. Ela engoliu em seco, quase riu da ironia. Liberdade. Justo ela que vivia aprisionada por um contrato. Forçou um sorriso, respirou fundo e respondeu: "Acho que a liberdade é poder escolher sem medo, mas muitos vivem em jaulas invisíveis." David a olhou por alguns segundos a mais do que deveria. A intensidade do olhar dele fez sua pele arrepiar. "Excelente observação", disse com a voz mais baixa do que o normal. Os colegas nem notaram, mas para ela aquele instante foi uma confissão silenciosa. A cada dia que passava, ela se via mais dividida. Quando voltava para casa, sentia o peso esmagador da mansão fria, lembrando-lhe da ausência do marido desconhecido. Um casamento que só existia em documentos, mas que ainda assim era uma corrente. Sentia-se culpada, como se estivesse traindo alguém que nunca conheceu. Mas ao mesmo tempo perguntava-se: como posso trair alguém que nunca esteve ao meu lado? Como posso ser fiel a um fantasma? Esse conflito a consumia, e quanto mais tentava fugir dele, mais forte se tornava. Era como lutar contra a própria natureza. O coração dela pulsava sempre que David estava por perto, e negar isso era como negar o próprio ar que respirava. Uma noite, sentada à beira da cama, deixou que as lágrimas escorressem sem resistência. Falou sozinha, como se o quarto vazio pudesse responder: "Eu não quero sentir isso. Não quero, mas é mais forte do que eu." Pegou o contrato em mãos mais uma vez. Aquelas folhas frias eram a lembrança constante de que sua vida estava presa. "Você está me matando por dentro", sussurrou ao papel. "Eu não te escolhi, mas você roubou tudo de mim." E, ao mesmo tempo, vinha a imagem de David. O riso discreto, as palavras firmes, a gentileza em pequenos gestos. Era nele que encontrava o que sempre buscou:
alguém que a enxergava além das aparências. Isso a fazia sentir-se viva, mas também a mergulhava em um abismo de culpa. Era uma guerra íntima que não dava trégua. Durante o dia, deixava-se levar pelo fascínio dos encontros, pelos olhares demorados, pelas conversas que ficavam ecoando em sua mente. Mas à noite, o peso da realidade caía sobre ela, lembrando-lhe de que era prisioneira de uma decisão que nunca tomou. E você, que está acompanhando essa história, já viveu essa sensação de estar dividido entre o que a razão manda e o que o coração insiste em gritar? Já sentiu que, por mais que tentasse resistir, havia algo dentro de você que não podia ser calado? Se sim, comenta aqui embaixo a frase "Meu coração fala mais alto". Ela não sabia até onde poderia ir. Não sabia se teria forças para resistir ou coragem para ceder. Mas uma coisa era certa. Aquele conflito estava apenas começando e o destino parecia decidido a levá-la até o limite. O conflito dentro dela já não cabia mais no peito. Cada encontro com David era como caminhar sobre brasas. Queimava, doía, mas ao mesmo tempo trazia uma sensação de vida que não sentia há anos. O coração se recusava a obedecer à lógica, e a cada olhar prolongado, a cada frase que escapava dos lábios dele, ficava mais claro que resistir estava se tornando impossível. O destino, como se quisesse acelerar o inevitável, armou a cena de forma quase cruel. Era uma noite de sexta-feira. O campus estava silencioso. A maioria dos estudantes já havia ido embora. Ela tinha ficado para terminar uma pesquisa na biblioteca. As luzes estavam mais fracas, o ar mais frio, e o silêncio parecia abençoar o momento. Estava prestes a fechar os cadernos quando ouviu passos ecoando entre as prateleiras. Levantou os olhos e viu David se aproximando, carregando alguns livros. "Ainda aqui? Achei que já estivesse em casa." Ela sorriu de volta, nervosa. Precisa aproveitar a tranquilidade. Durante o dia é impossível se concentrar. Ele colocou os livros sobre a mesa, sentou-se de frente para ela e, por alguns minutos, o único som foi o das páginas sendo folheadas. Mas havia alguma coisa no ar, uma tensão palpável, quase elétrica. Quando os olhos dele se encontraram por acaso, não conseguiram se desviar. Foi como se uma força invisível os prendesse ali, em silêncio, comunicando mais do que qualquer palavra. David respirou fundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Sabe, você tem um olhar que pergunta mais do que qualquer livro? A frase saiu quase como um sussurro. Ela engoliu em seco. Sentiu as mãos tremerem sobre o caderno e não conseguiu responder. O coração batia tão rápido que parecia querer fugir do peito. Por um instante, pensou em levantar e ir embora, mas os pés se recusavam a se mover. Ele se levantou devagar, deu a volta na mesa e parou ao lado dela. A proximidade fez o ar pesar. Ela podia sentir a respiração dele, o calor que emanava, o perfume discreto que já reconhecia. Quando ergueu os olhos, encontrou o olhar dele fixo no seu. Era um olhar intenso, mas não de autoridade. Era vulnerável, quase suplicante. "Eu não deveria dizer isso", murmurou ele. "Mas às vezes parece que o destino gosta de brincar com a gente." Ela sentiu a garganta secar. As palavras não saíam. Ficou apenas ali, olhando-o, esperando, como se todo o corpo tivesse congelado, menos o coração que batia em desespero. Então aconteceu. Sem planejamento, sem controle, ele se inclinou, ela fechou os olhos e os lábios se encontraram em um beijo urgente, cheio de tudo aquilo que tinham tentado calar por semanas. Foi um beijo proibido, arrebatador, daqueles que apagam o mundo ao redor. O choque da entrega foi tão intenso que ela precisou se segurar na borda da mesa para não perder o equilíbrio. As mãos dele tocaram de leve seu rosto, como se confirmassem que aquilo era real, que não era apenas um devaneio. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu viva de verdade. Quando se afastaram, os dois estavam sem fôlego.
Ela levou a mão à boca, surpresa com a própria ousadia. Nós não devíamos, disse sem conseguir completar a frase. David a interrompeu com um olhar sério, mas cheio de ternura. Eu sei, mas também sei que não consigo mais fingir. As palavras dele caíram sobre ela como uma sentença inevitável. O muro que havia construído dentro de si desmoronou de vez. Nos dias que seguiram, tudo mudou. Os encontros se tornaram mais frequentes, mesmo que envoltos em segredo. Não eram apenas conversas acadêmicas ou coincidências nos corredores. Eram momentos roubados, em que se permitiam ser apenas eles, sem títulos, sem barreiras, sem papéis. Houve tardes em que se encontraram no jardim atrás da biblioteca, longe dos olhares curiosos. Sentavam-se lado a lado no banco de pedra, conversando sobre tudo e sobre nada, mas sempre com a sensação de que estavam arriscando mais do que podiam. Havia risadas, havia silêncios carregados, havia toques sutis que diziam mais do que 1000 palavras. E, claro, havia um medo. A cada vez que se despediam, ela sentia um peso esmagador. Sabia que estava ultrapassando limites, sabia que havia um contrato que ainda aprendia a alguém que não conhecia. Mas como resistir àquilo que parecia ser a única coisa verdadeira em sua vida? Certa noite, depois de mais um encontro às escondidas, voltou para a mansão e caiu em prantos no quarto. Deitou-se no chão, abraçada ao travesseiro, e chorou como se fosse possível expulsar o amor pelo choro. Mas não conseguiu, porque ao mesmo tempo em que chorava, sorria. E isso a assustava ainda mais. Eu não posso amar você, disse em voz baixa, olhando para o teto vazio. Mas já amo. O conflito, que antes parecia apenas uma luta interna, agora havia se transformado em uma realidade palpável. Já não era apenas desejo ou admiração, era entrega. E quanto mais tentava se convencer do contrário, mais percebia que não havia volta. E você, que está ouvindo essa história, já sentiu o coração te arrastar para um lugar de onde você sabia que não deveria estar, mas mesmo assim não conseguiu resistir? Já viveu um amor que parecia errado e ainda assim era a coisa mais certa que já sentiu? Se sim, comenta aqui embaixo a frase: o proibido também tem voz. Ela ainda não sabia, mas cada beijo, cada encontro escondido, cada risada partilhada com David a levava mais perto de uma revelação que mudaria tudo. E o amor, agora proibido, estava apenas começando a mostrar sua verdadeira força. Os dias que se seguiram foram intensos, marcados por encontros roubados, sorrisos escondidos e beijos silenciosos em cantos do campus onde ninguém ousava olhar. Ela vivia uma dualidade esmagadora. De manhã, era a aluna dedicada, mergulhava em teorias filosóficas e discussões acadêmicas. À tarde, era a mulher apaixonada, entregue a sentimentos que pareciam mais fortes que qualquer regra. E à noite, na mansão fria, voltava a ser a esposa invisível de um marido fantasma que nunca conheceu. O peso do contrato ainda a perseguia como um fantasma incansável. Havia dias em que tentava arrancar da mente o rosto de David, repetindo a si mesma que aquilo era errado, proibido, impossível. Mas bastava um olhar dele no dia seguinte para que todas as suas forças de resistência se dissolvessem como gelo ao sol. Foi em um fim de semana chuvoso que tudo começou a mudar. Ela havia sido chamada pela mãe para resolver algumas burocracias antigas da família. Não queria ir, mas foi praticamente obrigada. Na sala de estar da casa dos pais, uma pilha de pastas antigas da esperava. Eram documentos relacionados ao contrato de casamento, registros bancários, papéis que ela sempre evitara ler com a pensão. Sentou-se à mesa com relutância, os dedos trêmulos abrindo uma das pastas empoeiradas. O cheiro de papel guardado tomou o ar, e por um instante ela pensou em fechar tudo e ir embora, mas algo a fez continuar. Folheou as primeiras páginas com pressa, tentando apenas encontrar o que precisava assinar, até que um detalhe a fez parar. Ali, no meio das folhas, estava a certidão de casamento. Seu nome escrito com todas as letras, e ao lado, o nome dele. O marido que nunca vira, o homem que sempre considerou um fantasma. Os olhos dela se arregalaram, o coração começou a bater tão forte que parecia querer romper as costelas. Leu e releu o nome várias vezes, sem acreditar.
As letras pareciam brincar com sua sanidade. David Mansur. Ela deixou o papel escapar das mãos. A respiração ficou curta, os olhos marejaram. Não podia ser verdade. Não podia ser o mesmo David. Não o professor que a fazia sorrir sem perceber, que a fazia sentir-se viva, que havia tomado seus pensamentos e seu coração. Não ele! Levantou-se bruscamente, quase derrubando a cadeira. Andava de um lado para o outro na sala, tentando encontrar uma explicação lógica. Deve ser coincidência. Mansur pode ser um sobrenome comum. Não precisa ser ele. Não pode ser ele. Mas, no fundo, sabia que era. Cada fibra de seu corpo gritava a verdade. Sentou-se de novo, pegou o documento e leu com calma, como se as letras pudessem mudar de repente. Mas não mudaram. O nome estava lá, frio e oficial, provando aquilo que ela jamais teria imaginado. O marido desconhecido, com quem fora obrigado a casar, era o mesmo homem que agora amava em segredo. As lágrimas finalmente romperam. Não, não, isso não pode ser verdade, repetia em voz baixa, como se pudesse reverter a revelação apenas negando-a. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. O silêncio da família, os olhares de cumplicidade que ela não entendia, a mansão fria onde nunca encontrava o marido. Era tudo parte de uma trama que a mantivera no escuro. E agora o destino escancarava diante dela a maior das ironias. O amor proibido que vivia era, na verdade, o único amor permitido. Mas uma nova pergunta surgiu como um punhal em sua mente. Ele sabia? Será que David sempre soube? Será que a olhava daquele jeito porque já tinha consciência de quem ela era? Ou será que também fora enganado, levado pelo destino sem perceber? A dúvida corroía mais do que o próprio segredo. Naquela noite voltou para a mansão como quem retorna a uma prisão ainda mais sufocante. Subiu para o quarto, fechou a porta e caiu no chão, abraçando os próprios joelhos. Chorava em silêncio, tentando organizar os pensamentos, mas cada vez que fechava os olhos via o rosto dele. O professor, o homem que a fazia sorrir, o marido que nunca conheceu. Pegou o contrato de casamento outra vez e o comparou com o caderno onde havia escrito seu nome ao lado dele em rabiscos distraídos, nas aulas. Era como se a vida tivesse zombado de sua dor, como se tivesse armado a mais cruel das ironias. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. A madrugada inteira foi um turbilhão de lembranças e perguntas. O beijo na biblioteca, o guarda-chuva compartilhado, as conversas no café, tudo ganhava agora um novo significado. Se ele sabia, por que não disse nada? E se não sabia, como revelar sem destruir o que tinham construído? E você que está ouvindo essa história, já viveu um momento em que uma revelação mudou completamente o sentido de tudo que você acreditava? Já sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés quando uma verdade inesperada se revelou? Se sim, comenta aqui embaixo a frase: "A verdade muda tudo." Ela ainda não sabia como reagir, mas uma coisa era certa: nada mais seria igual. O destino havia jogado suas cartas, e agora, entre lágrimas e incertezas, ela teria de enfrentar a realidade mais dolorosa de sua vida. As horas que se seguiram àquela descoberta foram as mais longas de sua vida. O relógio parecia zombar de sua agonia, cada ponteiro se movendo lentamente, como se o tempo tivesse decidido prolongar o tormento. A mansão, que já era fria, transformou-se num cárcere sufocante. Cada parede parecia apertar-se contra ela, cada janela mostrava uma noite sem fim. O documento repousava sobre a mesa do quarto, aberto, como uma ferida que não parava de sangrar. O nome dele estava lá: David Mansur, seu marido. O homem que ela amava em segredo, acreditando ser um erro, uma paixão proibida, era, na verdade, o homem a quem fora entregue anos antes. Ela caminhava de um lado para o outro, as mãos nos cabelos, o coração em um desespero que mal conseguia controlar. As perguntas vinham como facadas. Ele sabia. Sempre soube.
Foi coincidência ou ele entrou em minha vida já consciente de tudo? Em meio ao turbilhão, sentou-se na beira da cama, com o rosto escondido nas mãos. A lembrança do primeiro encontro no auditório voltou com força. A maneira como ele a olhou, o sorriso contido, a calma que transmitiu. Seria possível que desde aquele instante ele já soubesse? Não, não pode ser, murmurou em voz baixa, tentando se convencer. Se ele soubesse, teria dito, teria feito alguma coisa. Mas a dúvida permanecia, porque se havia algo que ela tinha aprendido sobre David, era que ele não fazia nada por acaso. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio dele parecia carregado de intenções. Como acreditar que justamente nisso ele não teria consciência? Na manhã seguinte, entrou na sala de aula com o coração em frangalhos. Ouviu ali, diante da turma, falando com a mesma segurança de sempre. Ele parecia intocado, sereno, como se nada tivesse mudado. Mas para ela, tudo havia se transformado. Sentou-se em silêncio, incapaz de olhar diretamente para ele, mas sentindo cada fibra do corpo estremecer só de ouvir a sua voz. Durante a aula, ele fez uma pergunta à turma. Sobre destino. Será que nossas escolhas são livres? Ou será que já está tudo escrito? Perguntou, olhando para os alunos. Ela sentiu o sangue gelar. Seria coincidência? Ou seria apenas mais uma questão filosófica ou uma mensagem oculta dirigida a ela? O olhar dele passeou pela sala até se fixar no dela por alguns segundos longos demais. O coração dela disparou e foi obrigada a baixar os olhos, incapaz de sustentar aquele confronto silencioso. Depois da aula, decidiu sair rápido, mas ele a alcançou no corredor. Está tudo bem? Perguntou, a voz mais baixa, mais íntima do que deveria ser em público. Ela hesitou, lutando contra a vontade de gritar, de exigir respostas, mas apenas forçou um sorriso frágil. Estou só cansada. Ele a olhou fundo, como se pudesse ler tudo o que estava escondido por trás daquelas palavras. E naquele olhar havia ternura, mas também algo enigmático. Algo que podia ser culpa ou apenas preocupação. Ela não sabia. De volta à mansão, caiu em prantos novamente. O abismo que se abria diante dela era profundo demais. Estava apaixonada pelo homem que, na verdade, era seu marido. Mas o casamento que os unia não havia nascido do amor, e sim de um contrato frio. O que estavam vivendo agora era destino ou ironia cruel? As perguntas a consumiam. Se ele sabia desde o início, por que manteve silêncio? Estaria apenas brincando com seus sentimentos? Ou talvez esperava o momento certo para revelar? Mas se não sabia, como reagiria quando descobrisse? Aceitaria? Ou se sentiria traído pelo segredo que ela carregava? Passou a noite inteira revendo cada detalhe do relacionamento deles. O sorriso na cafeteria, as palavras na biblioteca, o gesto com o guarda-chuva. Tudo agora parecia suspeito. Eram apenas coincidências ou sinais de alguém que sabia muito mais do que deixava transparecer? O medo crescia, e junto dele, a raiva. Porque, independentemente de ter sabido ou não, o destino a colocara em uma armadilha sem saída. Amava o homem que lhe fora imposto, mas odiava a maneira como isso havia acontecido. O contrato era uma prisão, mas o coração se recusava a fugir dela. Eu não sei se te odeio ou se te amo mais por isso, disse em voz baixa, encarando o documento sobre a mesa. E você, que está acompanhando essa história, já passou por uma revelação que colocou sua vida inteira em dúvida? Já sentiu que cada lembrança precisava ser revista sob uma nova luz? Se sim, comenta aqui a frase: "Eu já vi tudo mudar em um instante." O coração dela estava dividido em pedaços,
entre amor e desconfiança, entre desejo e medo, entre destino e acaso. O abismo diante de seus pés não oferecia respostas, apenas a certeza de que o próximo passo mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes foram um tormento sem descanso. Ela já não dormia, já não comia direito. As aulas, antes refúgio, tornaram-se um campo de batalha entre a razão e o coração. Estar diante de David era suportar o peso insuportável da dúvida. Cada palavra, cada olhar dele parecia carregar significados ocultos. Seria amor verdadeiro ou apenas cumplicidade silenciosa de alguém que sempre soube de tudo? O contrato, agora descoberto em sua totalidade, não era mais apenas uma lembrança incômoda. Era uma corrente viva, arrastada a cada instante. O nome dele ao lado do seu nas páginas amareladas da certidão ecoava como uma sentença. Davi Mansur, marido. Mas não o marido que sonhara, nem o marido que escolhera. Era o professor, o homem com quem vivia um romance proibido, o mesmo homem por quem estava completamente apaixonada. Naquela semana, decidiu confrontá-lo. Precisava da verdade, custasse o que custasse. Preparou-se, ensaiou perguntas, imaginou respostas. Mas quando finalmente se encontraram sozinhos na biblioteca, o coração falhou. Ele estava ali diante dela, folheando um livro como se nada tivesse mudado. Ela respirou fundo, mas as palavras não saíram. Ficou apenas olhando, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. Davi ergueu os olhos, percebeu a inquietação e fechou o livro lentamente. Você está estranha. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Parece que carrega um peso maior do que devia. O peito dela se apertou. Diz alguma coisa, pergunta agora, exija a verdade. Gritava sua mente, mas sua boca apenas tremeu. Ele deu um passo em sua direção, aproximando-se devagar. Eu queria poder entender o que passa pela sua cabeça quando olha para mim desse jeito. O olhar dele era intenso, profundo, como se buscasse respostas em sua alma. Ela desviou os olhos, incapaz de sustentar aquele confronto. As lágrimas desceram, silenciosas, denunciando a dor que tentava esconder. Ele estendeu a mão, mas ela recuou, dando um passo para trás. Não, murmurou quase sem voz. Não posso. Davi franziu a testa, confuso. Não pode o quê? Ela o encarou por um instante, dividida entre revelar tudo e guardar o segredo por mais um segundo. O coração batia tão forte que parecia rasgar o peito. Abriu a boca para falar, mas a voz morreu nos lábios. O silêncio caiu entre os dois, pesado, sufocante, carregado de tudo o que ainda estava por vir. Ali a coragem lhe faltou para confrontá-lo com a verdade que havia descoberto. Deixou-o em meio aos livros e correu para casa. Subiu as escadas da mansão com passos trêmulos, jogou a bolsa no chão do quarto e chorou até não ter mais forças. Nos 2 dias seguintes, não foi ao mestrado. Ficou reclusa, vagando pelos corredores frios da mansão. Deitada na cama sem conseguir dormir, o celular vibrava inúmeras vezes, mas ela não tinha coragem de responder. As mensagens se acumulavam na tela. Está tudo bem? Me responde. Posso te ver? Tenho algo para te falar. Ela lia cada uma delas com os olhos marejados, mas nunca tinha forças de escrever uma resposta. Sentia-se culpada e covarde, presa entre o amor que a consumia e a verdade que a sufocava. Na terceira noite, já tarde, ouviu o som de um carro estacionando diante da mansão. O coração disparou, antes mesmo que pudesse imaginar de quem se tratava. A empregada abriu a porta e deixou a pessoa entrar. Do alto da escada, ela ouviu vozes, passos firmes cruzando o saguão, e um silêncio estranho que se instalou logo depois. Desceu lentamente, como se cada degrau fosse pesado demais para suportar. Quando chegou ao final, viu que havia alguém na sala de estar, ainda de costas, parado diante da mesa. Sobre a madeira polida, repousava um documento aberto. Ela caminhou alguns passos, até que os olhos bateram nas palavras que estavam ali em letras grandes. Pedido de divórcio. O choque a fez prender a respiração. A voz saiu trêmula, quase falhando.
O que é isso? Ele ainda não havia se virado. Continuava com as costas eretas, a mão apoiada na mesa, como se estivesse reunindo coragem. A voz, firme mas carregada de tensão, encheu o ambiente. Olha, me desculpe. Sei que não me conhece, que fomos obrigados a aceitar esse contrato ridículo de casamento, mas eu encontrei alguém com quem quero ficar e preciso que assine esses papéis. As palavras a atravessaram como lâminas. Encontrei alguém com quem quero ficar. O coração dela parou por um instante e as pernas quase cederam. Foi nesse momento que ele se virou. Os olhos dele a encontraram e o silêncio que se seguiu pareceu eterno. O choque estampou-se no rosto de David, que empalideceu ao mesmo tempo em que seus olhos se arregalaram. O documento escapou de suas mãos, caindo sobre a mesa. Você? A voz dele saiu embargada, um misto de incredulidade e espanto. Ela ficou imóvel, sem conseguir responder. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, denunciando a dor que não cabia mais dentro dela. David levou a mão à cabeça, atordoado, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não. Não pode ser, murmurou ainda em choque. Esse tempo todo. Você? Ela tentou falar, mas a garganta estava fechada. As lágrimas corriam sem controle, denunciando cada segredo, cada silêncio, cada noite em claro. Eu não sabia como dizer, murmurou com a voz quebrada. Eu só descobri quando vi os papéis e não tive coragem. David passou as mãos pelos cabelos, andando de um lado para o outro, como se buscasse ar. Havia raiva em seus olhos, mas também algo mais profundo, algo que queimava junto com a confusão. Ele parou de repente, olhou para ela com intensidade e, em um gesto inesperado, agarrou-a pelos braços. "Por que não me contou?" perguntou quase gritando. "Você tem ideia do que isso significa?" Ela sentiu o corpo inteiro tremer. Mas em vez de se afastar, em vez de fugir, ficou ali, presa ao olhar dele, sentindo a força de cada palavra como se fossem chamas. "Eu não consegui", respondeu chorando. "Eu tinha medo. Medo de te perder, medo de você me odiar." Por um momento, os dois se encararam em silêncio. As respirações aceleradas se misturavam, os rostos tão próximos que bastava um gesto para que o choque se transformasse em algo maior, e foi exatamente o que aconteceu. David, em um impulso desesperado, puxou-a para si e a beijou com uma urgência que beirava o desespero. Não havia lógica, não havia explicações. Havia apenas a necessidade de sentir, de confirmar que, apesar de tudo, o que existia entre eles era real. O beijo foi intenso, quase violento, carregado de raiva, dor e amor ao mesmo tempo. Ela correspondeu com a mesma fome, como se estivesse esperando por aquele momento desde sempre. Os papéis sobre a mesa, o contrato, o pedido de divórcio, tudo desapareceu diante da força daquele instante. Ele a ergueu nos braços, como se quisesse tirá-la do chão para afastá-la de todo o peso que os prendia. Ela se agarrou a ele, chorando e beijando ao mesmo tempo, como se cada lágrima fosse uma confissão, como se cada toque fosse uma promessa. Subiram as escadas tropeçando, entre beijos e lágrimas, deixando para trás os corredores frios da mansão. O quarto que antes era uma prisão, agora se tornava testemunha de uma entrega inevitável. Não havia planos, não havia palavras bonitas, havia apenas um amor urgente, desesperado, nascido da revelação mais cruel e, ao mesmo tempo, mais libertadora. "Eu te odiei por um instante", confessou ele entre beijos, a voz rouca de emoção. "Mas a verdade é que eu nunca desejei tanto alguém como desejo você." Ela soluçou, acariciando o rosto dele, perdida no turbilhão de sentimentos. "Eu achei que ia te perder, e agora percebo que sempre fui sua. Sempre." O que aconteceu a seguir
não foi apenas a consumação de um casamento, mas a explosão de tudo o que fora contido por semanas. A paixão, o medo, a culpa, a saudade de um amor que nem sabiam que já existia. Foi um encontro de corpos e almas, uma fusão de dor e desejo, de raiva e ternura, como se o destino tivesse decidido que não haveria mais espaço para barreiras. Na madrugada, deitados lado a lado, os corpos entrelaçados ainda tremiam. O silêncio, que antes era sufocante, agora parecia diferente, carregado de uma estranha paz. Ele acariciava o rosto dela com suavidade, olhando-a como quem finalmente entende um enigma. Não importa como começou, disse baixinho. O que importa é que agora eu sei quem você é, e não vou mais deixar você escapar. Ela fechou os olhos, deixando que mais lágrimas escorressem. Mas desta vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de entrega, de libertação. Eu sou sua, sempre fui. E naquela noite, o contrato que os aprisionava transformou-se em algo muito maior, em promessa viva, em amor assumido, em destino consumado. A luz da manhã entrou tímida pelas frestas das cortinas, desenhando no quarto um silêncio novo, desses que não machucam. Ela acordou primeiro, com o coração ainda acelerado, não de medo, mas do susto manso de perceber que estava ali, deitada ao lado de David, respirando no mesmo ritmo. A pele ainda guardava o calor da noite. Por alguns segundos, fechou os olhos e tentou apenas sentir. O peso do braço dele por cima de sua cintura, o rosto encostado em seus cabelos, a paz improvável depois de semanas de angústia. Então a realidade veio inteira. A mansão, o contrato, o pedido de divórcio sobre a mesa, o choque e aquele pensamento que queimava. Somos marido e mulher. Sempre fomos. Ela se mexeu devagar, com medo de quebrar o feitiço. David abriu os olhos, como se tivesse pressentido o movimento, e a olhou sem pressa. Havia algo diferente no olhar dele, um misto de incredulidade e certeza, de homem que caiu de um abismo e encontrou lá embaixo um chão inesperado. Bom dia, disse ele, a voz rouca. Bom dia, respondeu ela quase num sussurro. Os dois riram de nervoso, sem saber por onde começar. A noite tinha varrido as perguntas. A manhã as trazia de volta, uma a uma, como contas de um rosário que precisavam ser tocadas. Ele levantou-se primeiro, vestiu a camisa e ficou encostado na janela, os dedos no queixo, perdido em pensamento. Eu vim aqui para te pedir divórcio, confessou, sem rodeios, com uma honestidade que doeu, e para dizer que tinha encontrado alguém. Eu disse isso sem saber que esse alguém era você. Ela sentou-se na cama, abraçando os joelhos, os olhos molhados. Eu sou sua. Sempre fui. Ele assentiu devagar. Não havia acusação na expressão, apenas o peso das coisas que não se dizem na hora certa. Eu também tenho culpa, murmurou. Esse contrato por matrimônio sempre foi um incômodo para mim. Eu o ignorei, fingi que não existia nos papéis da minha família, até que você apareceu. E quando apareceu, eu achei que tinha finalmente encontrado uma história que me pertencia. Ela respirou fundo. Então, o que a gente faz agora? David se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Agora a gente escolhe. Escolhe sair do escuro, assumir, resolver o que é preciso, proteger o que nos pertence. Os dois desceram juntos. A sala de estar guardava os rastros da noite. O pedido de divórcio ainda aberto sobre a mesa, ao lado, a certidão de casamento. Ele pegou os papéis, leu uma última vez e pousou o olhar nela. Quer rasgar? Perguntou, oferecendo o divórcio como quem entrega uma decisão que não quer mais carregar. Ela tocou a borda do documento, hesitante, e depois balançou a cabeça. Não agora, não por raiva. Vamos fazer as coisas com calma. Primeiro, vamos contar a verdade a quem precisa saber. Depois, decidimos o que fazer com o que o passado amarrou.
Ele sorriu de lado, admirando a firmeza por trás da voz suave. É por isso que eu me apaixonei por você. Tomaram um café na cozinha, um café desajeitado de quem ainda não aprendeu a rotina do outro. A chaleira apitou alto demais, o pão queimou na torradeira e eles riram como adolescentes, rindo do nada, para esquecer um pouco do tudo. Entre um gole e outro, vieram as decisões práticas que doem. Sobre a universidade, ele começou sério. Eu vou me afastar da sua turma, peço à coordenação para transferir você para outro professor, sem alarde, por motivo ético. Como seu orientador eu não posso continuar. Não quero que você perca nada do mestrado por minha causa. Ela disse sem rodeios. Tenho medo de que descubram e que isso me prejudique. Eu seguro essa parte, respondeu com convicção. Assuma as consequências necessárias. Se alguém tiver que responder por algo, serei eu. Ela sentiu. A culpa que a mordia deu um passo atrás. Havia ali um homem disposto a proteger, não a esconder. E a família? Perguntou, sabendo que em algum momento voltariam a ser personagens na velha peça dos arranjos e das aparências. Falarei com a minha mãe, disse ele. E você fala com o seu se quiser. Mas, antes de tudo, quero que a gente alinhe entre nós. Vamos ficar juntos? Você quer isso, mesmo com o passado, com o contrato, com o barulho que virá? Ela levou alguns segundos para responder, não por dúvida, mas pela importância do sim. Quero. Não porque o papel diz. Não porque o destino decidiu, mas porque eu decido. Eu te escolho. O sim ficou no ar, firme, e assentou como uma chave que finalmente encontra a serradura. David pegou o telefone, digitou algumas mensagens, ligou para o escritório, pediu que segurassem qualquer movimento jurídico, avisou que reavaliaria o pedido. Desligou. O divórcio está congelado, disse, e foi como se abrisse uma janela. Amanhã avançou em tarefas pequenas, que de tão simples pareciam milagres. Ela mostrou a ele algumas coisas da casa que até então lhe eram estranhas. Ele ajudou a abrir as janelas do salão, deixando o ar entrar. Os dois recolheram os papéis da mesa, guardaram a certidão numa pasta limpa, deixaram o pedido de divórcio num envelope opaco, como quem guarda uma lembrança que já não manda em nada. Houve silêncios também, desses que lembram que feridas recentes ainda sangram. Em um deles, ela perguntou baixinho. Você chegou a amar alguém antes de mim? Ele demorou, mas foi honesto. Achei que sim. Hoje vejo que eu estava tentando amar o que me tirava do vazio. Com você não é fuga, é casa. O coração dela se soltou num choro manso, desses que lavam a alma. Ele abraçou por trás, o queixo aninhado em seu ombro. Se em algum momento eu te ferir de novo, me puxe de volta, pediu ele. Eu sou bom em pensar, mas às vezes sou péssimo em sentir do jeito certo. E eu, respondeu rindo através das lágrimas, às vezes sinto tanto que esqueço de pensar. A gente se encontra no meio. A conversa girou para o mestrado. Ela temia os olhares, os boatos, o rumor fácil que corre em corredores universitários. David sugeriu que, por algumas semanas, se vissem apenas fora do campus, que evitassem se expor enquanto as mudanças eram feitas com discrição. Eu quero que você termine esse mestrado brilhantemente, disse. Quero te aplaudir do fundo da plateia, como qualquer pessoa que te ama e que sabe que você chegou lá por mérito. Ela sorriu, imaginando a cena, a banca, a defesa, o auditório e ele, na sombra, orgulhoso. A imagem foi um bálsamo. Talvez fosse isso, transformar o que era prisão em propósito. Mais tarde, as mensagens do celular começaram a pipocar. Colegas perguntando pela ausência dela, a mãe enviando um "precisamos conversar", a coordenação lembrando de um seminário. David sugeriu. Vamos começar pelo que dá para começar hoje. Eu escrevo para a coordenação pedindo o meu afastamento da disciplina e a sua transferência. Você responde aos colegas com estou resolvendo coisas pessoais. E, se você quiser,
Marcamos de conversar com seus pais juntos quando estiver pronta. Juntos, repetiu como quem testa a palavra na boca pela primeira vez. Sim. Antes do almoço, ele a levou ao escritório do andar térreo. Era ali que o pai dela guardava livros contábeis, contratos, pastas. David pegou um caderno novo, abriu na primeira página e escreveu, com caligrafia sóbria. A partir de hoje, escolhemos a verdade. Assinam D e E. Símbolos importam, especialmente quando tivemos de viver tanto tempo sem eles. Ela segurou o caderno contra o peito. Não era uma ata nem um contrato. Era um começo. Um agora que eles podiam, finalmente, assinar sem medo. A tarde caiu macia. Cozinharam qualquer coisa juntos. Riram do sal a mais, falaram do que fariam no fim de semana. Nada grandioso, talvez um filme, uma caminhada ao entardecer. E entre esses planos pequenos, foram assentando os grandes, a regularização no cartório, o pedido formal de alteração na universidade, um encontro com as famílias em terreno neutro, sem culpas nem discursos. Quando o sol se inclinou, eles voltaram à sala. O envelope com o pedido de divórcio estava sobre a mesa. David pegou, hesitou e colocou-o numa gaveta. Não porque estamos adiando, disse, mas porque não é o papel que decide o que somos. Somos. E depois os papéis correm atrás. Ela riu, com os olhos brilhando. Professor, isso quase soa como uma tese. Ex-aluno brilhante, não me provoque, respondeu, piscando. E foi bom rir das próprias dores, ainda que por um minuto. A noite chegou pela segunda vez, e desta vez o silêncio não era um inimigo. Eles sabiam que viriam dias difíceis, acordos, explicações, ruídos. Sabiam também que teriam de segurar a mão um do outro quando o mundo os puxasse para trás. Mas, pela primeira vez, escolheram caminhar de frente para a luz. Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse, sem grandiloquência, apenas com verdade. A partir de hoje, eu não fujo mais. Nem eu, respondeu. A partir de hoje, eu fico. E ficaram, ali, respirando juntos, enquanto o relógio finalmente marcava um tempo que não machucava. Entre o passado que os empurrou e o futuro que os chamava, inauguraram o presente, aquele em que o amor proibido virava promessa possível e o contrato por casamento, enfim, se tornava escolha. Os dias que seguiram foram de silêncio e, ao mesmo tempo, de preparação. Agora que sabiam a verdade, não fazia sentido continuar escondidos, presos ao medo. Não era mais possível fingir que eram estranhos unidos por um contrato. E também não fazia sentido viver como amantes em segredo, quando na verdade já eram marido e mulher diante da lei. O que restava era transformar o que fora imposição em escolha. Foi David quem sugeriu primeiro. Estavam sentados na sala da mansão, os papéis ainda guardados na gaveta, quando ele tomou a mão dela com firmeza. Não podemos viver pela metade. Eu não quero que você se esconda. Quero que o mundo saiba que você é minha esposa, e não porque alguém assinou um contrato, mas porque nós dois escolhemos isso. Ela o olhou em silêncio, o coração cheio de medo, mas também de esperança. A ideia de enfrentar a família a apavorava, mas a ideia de continuar vivendo na sombra era ainda pior. Então vamos contar, disse firme. A eles, à universidade, a todos. O primeiro passo foi com as famílias. Reuniram-se em uma sala ampla, os pais de ambos sentados em lados opostos, carregando nos olhos o peso de anos de segredos e de convenções. O pai dela mantinha a expressão rígida, a mãe tentava esconder o nervosismo. A mãe de David ajeitava as luvas, inquieta, como se pressentisse o que viria por vir. David foi quem falou. Sua voz estava serena, mas cada palavra carregava uma firmeza inquebrável. Não vamos mais viver um casamento de contrato. Não vamos mais fingir que somos estranhos ligados por papéis. Nós nos amamos e vamos assumir isso diante de vocês e do mundo. O choque foi imediato. Houve protestos, olhares de reprovação, murmúrios indignados. O pai dela levantou-se indignado. Vocês não entendem as consequências? Esse contrato existia para proteger famílias, empresas, legados.
Ela também se levantou, sentindo pela primeira vez a força da própria voz. Esse contrato quase me destruiu. Vocês me roubaram o direito de escolher, mas o destino me devolveu esse direito. Eu amo David, não como uma cláusula fria, mas como o homem que ele é. E se isso for contra os legados, então que os legados acabem. O silêncio caiu pesado. Por um instante, parecia que tudo desmoronaria. Mas foi a mãe dela quem quebrou o clima. Com lágrimas nos olhos, segurou a mão da filha e disse: "Se é isso que o seu coração escolhe, então que seja assim." As resistências foram se dissolvendo, pouco a pouco. Não foi simples. Foram dias de conversas duras, de discussões, de acusações veladas. Mas aos poucos a verdade foi se impondo, não como arma, mas como luz. O que antes era visto como imposição, agora se revelava como destino inevitável. Meses depois, decidiram celebrar aquilo que já eram, marido e mulher, não por contrato, mas por amor. Não queriam nada grandioso demais, mas também não aceitariam um casamento frio e burocrático. Queriam algo que refletisse a jornada que percorreram, difícil, dolorosa, mas verdadeira. O convite espalhou-se, e a notícia causou rumores. Muitos cochichavam, alguns criticavam, outros se surpreendiam. Mas quando o dia chegou, o que importava não eram os olhares externos, e sim os olhares que se encontravam no altar. A mansão, antes prisão, agora estava iluminada. Flores preenchiam os corredores, as janelas abertas deixavam entrar o sol dourado. Os convidados se reuniam no jardim, e no centro, um arco de flores simbolizava o renascimento. Ela entrou de branco, não porque o protocolo exigia, mas porque queria marcar o recomeço. Caminhou com passos firmes, o coração acelerado, mas cheio de paz. David a esperava, o olhar fixo nela, como se nada mais existisse. Quando suas mãos se encontraram, foi como se o tempo inteiro se curvasse diante deles. O celebrante falou sobre escolhas, sobre coragem, sobre o poder de transformar o imposto em verdadeiro, mas as palavras que ficaram foram as deles. Eu te recebo, não porque alguém decidiu por nós, mas porque eu escolho você todos os dias, disse ele olhando-a nos olhos. Eu te recebo, não porque os papéis mandam, mas porque eu decidi que o meu coração pertence a você, respondeu ela com a voz firme e emocionada. Os aplausos encheram o jardim. Havia lágrimas, havia sorrisos, havia surpresa, mas, acima de tudo, havia verdade. Naquela noite, quando a festa se acalmou e os convidados partiram, eles ficaram sozinhos no jardim iluminado pelas últimas velas. Ela encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Agora sim, agora eu sinto que sou livre." David beijou-lhe a testa, apertando-a contra si. "E eu sinto que finalmente sou inteiro." O que começou como um contrato frio terminou como uma história de amor que nem o destino ousaria prever. Um amor forjado em segredo, revelado na dor, consumado na urgência, mas celebrado na verdade. E assim, o que parecia impossível tornou-se promessa de eternidade. E se você chegou até aqui comigo é porque essa história mexeu com você de alguma forma. Talvez tenha feito seu coração acelerar, talvez tenha trazido lembranças ou até despertado a pergunta: e se fosse eu? Se você sentiu algo, se essa narrativa te tocou, eu quero muito que você se inscreva agora no canal. Aqui sempre teremos histórias fortes, emocionantes, que falam direto com o coração. E para eu saber que você esteve até o fim, comenta aqui embaixo a frase: "O amor verdadeiro sempre encontra um jeito." Vou amar ler cada comentário de vocês e sentir essa conexão ainda mais próxima. Ah, não esquece também de deixar o seu like e ativar o sininho, porque só assim você não vai perder nenhuma das próximas histórias. E eu posso garantir, o que vem por aí é ainda mais intenso e surpreendente. E já que você ficou até aqui, não precisa esperar, o próximo vídeo já está na tela.
clica agora e continua comigo, porque eu preparei algo que vai te arrepiar do começo ao fim.